na legislação, Juliana, essa é uma pergunta que a galera faz direto, né? A síndrome do menor esforço, né? O pessoal quer passar um concurso para magistratura, quer se tornar promotor público, procurador, defensor, quer ganhar salário de 30 mil reais, mas quer na lei do mínimo esforço, né? Se der para fazer só por mapa mental e exercício, mapa mental feito pelos outros ainda, né? Na véspera do edital, se der para fazer isso ainda mantendo a vida social, beleza, né? Mas, gente, não vai rolar. Não vai rolar, tá? E que bom que não rola, porque são cargos que vocês têm que entender que vai ser o seu projeto de vida, sua carreira, né? São cargos de extrema importância, de extrema responsabilidade. E é por isso que não é tão fácil passar, não, tá? Por isso você tem que ter estratégia, por isso que você tem que dar um pouco mais, que você tem que se esforçar um pouco mais, sim, para passar, porque vai ser recompensado, é necessário, né? E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, né, essa questão da lei do mínimo esforço, né? A galera pergunta muito: Juliana, mas eu tenho que ler toda a lei? Eu tenho que ler toda a legislação? Eu tenho que ler toda a parte, o capítulo ali do código referente àquele assunto? Tem. Ponto. Vai ler. Mas precisa ler tudo? Precisa ler tudo, pelo menos uma vez na vida, criatura de Deus. Precisa ler tudo, pelo menos uma vez na vida. Vai cair tudo? Não, não vai cair tudo. Como é que eu sei só o que vai cair? Não se sabe. Furando a banca, né? Comprando o gabarito. Só assim para tu saber exatamente o que vai cair, né? Eu sou coach. Aqui é metodologia. Feitiçaria não tem ainda. Adivinhação não tem ainda, tá? Mas assim, tem que ler toda a parte da legislação referente àquele assunto? Tem. Toda, beleza? Tem coisas que você vai dar mais atenção. Tem coisas que você vai identificar através do seu estudo prévio, antes de ler a legislação, que são mais importantes. Isso vai ficar óbvio no seu material de estudo. E aí você vai dar mais atenção. Todos os dispositivos da lei têm a mesma importância? Caem com a mesma recorrência? É claro que não, né? Mas isso você vai perceber pelo estudo do seu material e pela resolução de questões, tá? O estudo do seu material, com a legislação aberta do lado, marcando o que está sendo destacado. São os artigos mais importantes, são os artigos que você vai dar mais atenção, que você eventualmente vai fazer até mesmo um mapa mental de um artigo? De um artigo. Às vezes o artigo é gigante. Você tem que fazer uma esquematização para você lembrar dele, tá? Então, preste muita atenção nisso. O seu material, a sua videoaula, o seu PDF, seu livro, vão te dar ali o direcionamento daqueles pontos mais importantes, dos artigos, dos dispositivos mais importantes. Beleza? Essa é uma forma de identificar. Vai ler toda a legislação referente ao assunto? Vai. Tudo cai? Não tem como adivinhar se tudo cai. Mas tudo pode cair. Tudo pode cair. E às vezes, quanto mais difícil o concurso, mais um inciso, mais um artigo menos cobrado, mais uma exceção que está lá numa linha é cobrada. A tendência é que seja cobrada, né? Algo mais assim, digo, escondido, mais específico na lei. Então, não dá para deixar de ler toda a parte. E aí você vai dar mais importância aos dispositivos mais importantes, aos artigos mais importantes, tá beleza? E aí, qual que é a outra dica, né? Além de fazer o seu estudo com a legislação aberta do seu lado e ir marcando, você deve, né? Você pode também fazer exercícios, né? Com a legislação aberta do seu lado, tá? Quando você estiver resolvendo questões de concursos, esteja com a legislação do lado, tá? Pode não ser exatamente enquanto você estiver fazendo os exercícios. Até é bom que não seja enquanto você estiver fazendo os exercícios. Faça os exercícios sem consulta à legislação, tá? Corrigindo. Então, faça os exercícios sem consulta à legislação, tá? Mas deixe a legislação à mão. Para quê? Para o momento da correção. Quando você for corrigir a resolução dos seus exercícios, identificar aquilo que você errou, você tem que estar com a legislação ao lado. Para quê? Para fazer uma marcaçãozinha lá dos artigos cobrados.
fazer uma marcaçãozinha dos artigos cobrados nas questões, tá? Aí vem aí a questão, né, de você fazer uma legenda própria. Vou botar um asterisco, vou botar uma certa caneta de certa cor para aqueles artigos que são cobrados em questões, que foram cobrados em questões. Você tem que começar a criar a sua legenda, suas cores, para você se entender, tá? É importante, então, que você destaque os artigos que estão sendo cobrados nos exercícios, tá? Então, faz os exercícios sem consulta à legislação, e aí depois, quando você for fazer a correção dos seus exercícios e identificar eventuais artigos que foram cobrados, marque ali na sua legislação os artigos que foram cobrados como um alerta de que são artigos que vêm sendo cobrados, que você deve dar mais atenção, tá? E outra coisa, aqueles artigos tops. Peraí, só um pouquinho. Peraí, água aqui. Aqueles artigos mais importantes, né? Na videoaula, o professor ficou um tempão falando do artigo. No PDF, tu viu que a explicação sobre aquele artigo foi ali algumas páginas, né? Realmente, você fez questões, viu que aqueles artigos foram cobrados. Você tem que fazer um material de revisão dessa legislação, desse artigo, tá? Eu sempre recomendo para os meus alunos fazerem mapas mentais. Do meu ponto de vista, é o tipo de resumo, né? Mais semelhante, né? Que proporciona uma memória visual melhor, com maior qualidade, aumentando a sua retenção do conteúdo, tá? Então, notou que um artigo o professor falou muito dele na videoaula, ele foi citado no PDF, ele está no seu livro, você fez algumas questões, várias questões cobraram o dispositivo ipsis literis ali, né? Literalmente, alô, esse artigo despenca. Esse artigo você tem que ter na ponta da língua. Portanto, você tem que montar um materialzinho de revisão para ele. O que seria um materialzinho de revisão? Fazer um mapa mental, um resumo esquematizado, né? Um resumo estruturado daquele artigo. Fazer um mapa mental de um artigo? Sim, criatura de Deus. Está economizando folha para quê? Hein?